Oiê, seja bem-vindo a esse vídeo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o transtorno do espectro autista em adultos. Tem muita informação sendo divulgada por aí nas redes sociais, tem muita coisa errada sendo falada. Então, meu objetivo aqui com você é te explicar um pouquinho desse transtorno. E se você tiver alguma dúvida, se você se enquadra ou não, procura ajuda profissional, tá? Nenhum vídeo te ajuda a diagnosticar TEA. Se você não me conhece, meu nome é Ana Luísa, eu sou médica, eu faço psiquiatria e eu tô aqui para te ajudar a priorizar a sua saúde mental. Então, se você tem interesse nesse tema, já se inscreve aqui no canal e já deixa seu joinha que me ajuda a chegar em mais pessoas também. Para a gente começar, é muito comum que na internet as pessoas associem o TEA, o transtorno do espectro autista, com dificuldades sensoriais, por exemplo, restrições alimentares, intolerância ao barulho, mas esses não são os sintomas centrais do TEA, tá? Quando a gente pensa em transtorno do espectro autista, a gente tem que pensar principalmente em 3 sintomas principais que precisam estar presentes. A gente precisa ter um déficit de interação social, então vai ser uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldade de compreender até mesmo expressões faciais da outra pessoa, tom de voz, até mesmo de criar um vínculo, uma pessoa que tem dificuldade de empatizar, de entender o que a outra pessoa está sentindo, não entende a questão de pistas sociais, quando a gente dá, pode ter até dificuldade também de entender algumas coisas, que pega o segundo sintoma, que é o déficit na comunicação social. Então, é uma pessoa que não vai entender piada, ela não vai entender metáfora, ela não vai entender frases com duplo sentido, porque essa questão da comunicação é atravessada, de certa forma. Além disso, pode ser pessoa que vai falar num tom muito monótono, pode ser que na época de infância ela demorou muito a desenvolver a fala, ou talvez é uma fala que se desenvolveu, mas é uma pessoa que não consegue modular a voz, não muda o tom de voz, tem uma fala às vezes entediante, vamos dizer assim, que está sempre tudo no mesmo tom. E quando a gente pensa no terceiro domínio, a gente vai pensar num repertório de interesses muito restrito. Então, é uma pessoa que vai gostar de apenas uma coisa, ou então que vai assistir sempre a mesma série, que vai ter um repertório muito restrito, uma pessoa que não consegue ter diversos interesses, explorar coisas diferentes. Então, a gente vai pensar principalmente nesses 3 domínios: déficit na interação, na comunicação social e um repertório restrito de interesses. Sem esses grupos principais de sintomas, não existe transtorno do espectro autista. Mesmo que a pessoa não tolere certo tipo de textura, não tolere barulho, se não tem esse problema, esses problemas nessas 3 esferas, não estamos falando de espectro autista. Espectro autista é uma dificuldade primária de comunicação, de interação e de uma forma de se relacionar com o mundo de um jeito diferente. A gente fala que no TEA a pessoa tem uma alteração no que a gente chama de teoria da mente. Teoria da mente é a nossa capacidade, por exemplo, de se compreender e de compreender o outro, o que o outro quer, o que o outro planeja. E a pessoa com TEA, ela tem esse déficit nessa teoria da mente. Isso faz com que ela tenha tanto dificuldade de se compreender, quanto dificuldade de compreender os outros, de compreender as pistas sociais que essa outra pessoa deixa. E às vezes podem ser até pessoas que vão ter algum tipo de problema podem ser enganadas, facilmente levadas, porque estão sempre ali acreditando no literal da coisa. Para a gente pensar um pouquinho em prevalência, hoje a gente fala mais ou menos em 1% da população adulta, né? A população adulta hoje, mais ou menos 1% da população tem TEA. Se você pensar, é alto, 1% é alto. 1% é a mesma proporção de esquizofrenia, por exemplo. É essa taxa também de prevalência na população. E aí, uma das dúvidas, não sei se você já ouviu falar sobre isso, é por que a incidência e a prevalência do TEA estão aumentando tanto. De fato, estão aumentando. O TEA foi descrito pela primeira vez pelo Leo Kranner em 1943. Ou seja, não tem nem 100 anos que descreveram os primeiros casos de crianças autistas no mundo, e hoje a gente já fala de uma prevalência de 1%. E existem várias discussões, tá, sobre por que isso tem aumentado. Uma parte dessa parcela, desse aumento da incidência,
A gente pode falar que uma parte é porque de fato estamos fazendo mais diagnósticos. Então, por exemplo, quando a gente fala de TEA no adulto, eu tenho um paciente no consultório que tem 40 anos e que o diagnóstico de TEA foi recente. É uma pessoa que cresceu a vida inteira tendo sintomas de TEA, às vezes sintomas até bem claros, bem específicos, mas como 40 anos atrás não se falava muito em TEA, não existia esse tipo de diagnóstico. A gente também pode falar num sobrediagnóstico, tem muitos profissionais, principalmente não psiquiatras, dando diagnóstico de TEA, neurologistas também dão diagnóstico apropriado de TEA, mas tem muitos profissionais que muitas vezes são generalistas, não tem nenhum tipo de formação na área, que saem dando milhões de laudos e de relatórios de TEA, e quando a gente vai avaliar, não tem essa presença desses critérios essenciais. E quando a gente pensa na história do autismo, por exemplo, a primeira vez que o Leo Kanner descreveu o TEA, ele descreveu um grupo de crianças e os principais sintomas que ele viam eram de crianças que tinham muita dificuldade em lidar com mudança, uma questão autismo, a palavra autismo foi um termo cunhado muito voltado para um interesse apenas em si próprio, né? É uma pessoa que não tem muito interesse no ambiente, em outras pessoas, é um interesse voltado muito para si. E alterações na linguagem, eram crianças que demoravam a falar. Nessa época, quando teve essa descrição, ele baseou a descrição dessa síndrome nas crianças que ele estava vendo. Então, ele criou uma teoria que essas crianças eram desse jeito porque os pais eram muito frios, que eles eram pouco amorosos. Tem até uma teoria que chama teoria da mãe geladeira, que seria uma mãe tão fria que isso faria com que essa criança crescesse desinteressada nas outras pessoas, por exemplo. Mas hoje a gente sabe que não é isso, tá? Tem muito fator genético, a gente sabe que o risco de pessoas que têm um parente de primeiro grau com TEA, terem TEA, é muito maior do que na população geral. A gente sabe que tem várias síndromes associadas. É muito além de você ter uma mãe fria que te cria, não é disso que se trata. E quando a gente pensa, por exemplo, existe uma diferença muito grande entre autismo em homens e em mulheres. Geralmente existem 4 homens autistas para cada mulher autista, para cada uma mulher autista. E as mulheres autistas demoram mais tempo para serem diagnosticadas, demoram mais tempo para ter esse reconhecimento dos sintomas que os homens. E uma das justificativas para esse tempo maior de reconhecimento de sintomas das mulheres é que as mulheres geralmente têm um fenômeno que a gente chama de camuflagem maior. Essa camuflagem é quando essas mulheres, essas meninas, começam a copiar as coisas que as outras pessoas fazem. Então elas veem, por exemplo, fulano dá um sorriso de canto, aí elas treinam fazer esse sorrisinho também, mas muitas vezes vai ser feito num contexto inapropriado. Então, por mais que ela tente copiar algumas expressões, algumas gírias, muitas vezes vão ser expressões usadas meio fora de contexto. E vai ser aquela pessoa que a gente olha e fala assim, nossa, fulano é meio inapropriado, meio esquisito, fala umas coisas meio fora de hora. Às vezes pode gerar essa sensação. A gente sabe também que o desenvolvimento adequado da linguagem e da inteligência é um dos fatores que traz melhor prognóstico para o TEA. São pessoas que evoluem melhor, que têm um quadro menos grave. A mídia costuma falar muito de pessoas com autismo como se fossem dotadas de experiências extraordinárias, crianças super inteligentes, mas na realidade é muito mais comum essas crianças terem deficiência intelectual, o antigo retardo, do que ter uma inteligência superior. Os estudos mostram que, em média, 25% das crianças têm uma inteligência normal ou um pouco superior. Isso faz com que 75% vão ter uma inteligência abaixo do esperado. Esse nível de inteligência do QI, né, o QI abaixo do esperado, é uma das coisas que vai fazer com que seja mais difícil dessa criança recuperar esses prejuízos. E o desenvolvimento da linguagem, quanto mais essa criança desenvolver a linguagem, melhor vai ser essa questão da comunicação dela, principalmente na vida adulta. Por isso que é importante a gente pensar num diagnóstico mais precoce possível. E por isso que a fonoaudiologia é tão essencial no tratamento do TEA na infância, porque a gente precisa realmente desenvolver essa linguagem o máximo que a gente conseguir.
E talvez você já tenha ouvido falar da síndrome de Asperger, que hoje está dentro do transtorno do espectro autista também. A síndrome de Asperger foi descrita um ano depois que o Leo Kanner descreveu o autismo, foi descrito pelo Hans Asperger, em 1944, e eram crianças que tinham um QI normal para superior. Hoje a gente não usa muito mais essa diferenciação do síndrome de Asperger, autismo. A gente coloca tudo dentro do espectro do TEA. E quando a gente fala em espectro, a gente fala em apresentações diferentes. Então, existem níveis diferentes de comprometimento. A gente pode falar no nível 1, 2 e 3, sendo que o nível 1 é um nível que tem um mínimo de prejuízos, geralmente vão ser prejuízos mais leves na comunicação, na interação, mas é uma pessoa que tem plenas potencialidades, por exemplo, de trabalhar, de se relacionar. O nível 3 é um nível mais grave, geralmente vão ser pessoas que têm pouquíssima interação, muitas vezes são pessoas que não verbalizam, às vezes tem até alguns quadros, né, de agressividade que a gente precisa medicar de certas formas. E o grau 2 está ali intermediário. Tem algumas dificuldades, mais dificuldades que as pessoas do nível 1, mas menos que o nível 3. E puxando esse gancho, né, da farmacologia, do tratamento medicamentoso do autismo, é muito importante a gente saber que não existe um remédio para tratar o autismo. Ah, qual remédio que trata autismo? Nenhum, não tem. Nenhum dos remédios melhora os sintomas centrais do TEA, que é a comunicação, interação e os interesses restritos. A gente não tem remédio que atua nesse sentido. O que a gente pode fazer é muito usar remédios para auxiliar em outros sintomas que a pessoa do TEA pode ter. É muito importante a gente pensar também que, frequentemente, as pessoas adultos com TEA têm muitas comorbidades, têm muitos outros transtornos psiquiátricos. Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, toque, e a gente precisa tratar a comorbidade, principalmente. Às vezes pode ter também, por exemplo, uma questão de desregulação emocional, de raiva. A gente também pode tratar isso com medicação, mas não existe nenhuma medicação que vai tratar e melhorar os sintomas centrais do TEA. Isso é importante a gente saber também. A Ana e o canabidiol. Gente, não existem estudos suficientes para a gente falar que o canabidiol é eficaz e é seguro para pessoas com transtorno do espectro autista. Não tem estudos, evidências científicas o suficiente para indicar para esse fim. E tem muita coisa sendo falada na mídia, tem muitas coisas sendo faladas por aí, mas a realidade é que não tem estudo suficiente para isso. Ah, mas por que está todo mundo usando então? Então, também acho difícil a gente entender isso. Tem um monte de gente que está vendendo como se cannabis fosse a solução para tudo. Se você abrir qualquer site que fala sobre essas coisas, fala que trata tudo, dor de câncer, autismo, tudo. Qualquer coisa que você pensar, resfriado, tem lá que dá para tratar com canabidiol. E não é essa a realidade. O que a gente tem de evidências científicas, boas evidências científicas, é para tratamento de epilepsias refratárias, algumas síndromes super específicas que têm boas evidências. Agora, para pessoas com autismo, não tem boas evidências nem que vai funcionar e nem que isso é um uso seguro a longo prazo. Porque pode até ser que vai funcionar, mas a gente tem que avaliar qual que é a segurança de usar isso. Ah, tem algum risco no curto, no médio, no longo prazo? E para isso a gente precisa de mais estudos sendo feitos nessa direção. E aí muita gente fala assim, ah, mas é uma coisa mais natural, não, e etc. Mas a realidade é que a indústria do canabidiol, gente, é uma indústria bilionária, é uma indústria farmacêutica como qualquer outro fármaco, mas é uma indústria que está gastando muito mais dinheiro em marketing do que em estudos bons para falar, sim, é seguro, não é seguro. Pra vocês terem uma noção, eles fazem congressos assim gigantescos, patrocinando inúmeras pessoas, tanto quanto a indústria farmacêutica. Então não é como se eles fossem a indústria boazinha. Um frasquinho é tipo R$3.000. A gente tem que ter muita cautela quando a gente vai conversar sobre isso, sabe? A gente também sabe que existe uma questão que se chama fenótipo ampliado do autismo, que é muitas vezes pessoas que têm parentes de primeiro grau com TEA, né, pais, filhos, irmãos, podem ter alguns sintomas ali do espectro, mas não vão fechar critério para TEA. Isso acontece muitas vezes também de fazer um diagnóstico de TEA
nenhuma criança, e quando a gente vai avaliar o pai também, o pai e a mãe também tem muitos sintomas para TEA, às vezes fecha mesmo o critério para TEA, mas em muitos casos não vai ser um pai ou uma mãe autista, mas que tem alguns traços ali que chamam um pouco nossa atenção. E se você tem interesse em estudar mais sobre autismo no adulto, eu tenho uma indicação de livro muito boa para você. Esse livro, Autismo no Adulto, ele foi organizado pelo José Alberto Del Porto e o Francisco Assunção. Gente, o Francisco Assunção é um psiquiatra infantil super legal, super bacana. Eu já fui em várias palestras dele, eu sou muito, muito fã do trabalho dele. E ele tem uma perspectiva muito crítica de como que tá sendo, como que essa questão do autismo está sendo conduzido, como que isso está sendo divulgado. Então ele fala sobre isso com muita crítica, com muita cautela. Esse livro é muito bom. É um livro mais técnico, tá? Eu acho que é um livro mais para profissionais, realmente. É da ArtMed. A gente tem cupom de 30% de desconto lá. Vou deixar o cupom aqui embaixo com o site também. Se você ler o livro, me fala o que você achou. Eu acho que é uma leitura essencial, principalmente para profissionais da saúde que têm dúvidas, que têm questões e que não querem se basear em vídeos de TikTok para dar orientações para os pacientes. Se você gostou desse vídeo, deixa seu joinha, se inscreve aqui no canal para não perder nada e até a próxima. Tchau!